Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. O que pode existir em comum no cotidiano de todos nós? Talvez muitas coisas, mas não há quem não se depare com situações-problema. E muitas dessas situações exigem conhecimentos matemáticos, como pagar contas ou decidir o melhor percurso de um lugar a outro. Esses são só alguns exemplos que mostram como os problemas da matemática se tornam bem concretos na nossa rotina. Exatamente por isso, a capacidade de resolver problemas matemáticos é uma das mais importantes aprendizagens para o desenvolvimento das crianças. Dos primeiros cálculos à equação do segundo grau, resolver problemas é um desafio que nos acompanha por toda a vida e com o qual a criança deve começar a se deparar nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas como trabalhar a resolução de problemas no ciclo de alfabetização? Esse é o tema do programa de hoje e você vai ver. Matemática no cotidiano. Em Curitiba, uma doceira e um quitandeiro contam como fazem para resolver as situações-problema do dia a dia. Estratégias para resolver e para trabalhar com problemas na escola. O Salto mostra uma aula em que as crianças aprendem jogando dominó. Você também vai ver uma aula em que os alunos são os responsáveis por desenvolver um problema. Será que assim fica mais fácil buscar a solução? Nossa equipe também foi ouvir de pesquisadores quais os conceitos envolvidos no trabalho com a resolução de problemas. Você vai visitar com a gente um espaço em que há quase 30 anos o desafio é buscar metodologias inovadoras para o trabalho com a matemática. O programa de hoje está só começando e tem muito mais. Está no ar o Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. No nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida e nas mais diversas profissões, a cada momento é preciso lançar mão de algo que a gente aprende ainda no ciclo de alfabetização: a resolução de problemas. É o que acontece na rotina de uma doceira e de um quitandeiro que a gente conheceu lá em Curitiba. Quer ver só? Delícias como essas têm tudo a ver com matemática. Por exemplo, olhando assim, quem está de dieta logo pode imaginar que um brigadeiro se traduz em cerca de 100 calorias. Se render ao doce significa, então, fazer contas. Considerando que a média de consumo diário para um adulto é de 2.000 calorias, restam apenas 1.900 depois do deslize achocolatado. Mas a matemática não está presente apenas na vida de quem cuida da alimentação, claro. Antes dessas delícias irem adoçar alguma festa por aí, existe muito, mas muito trabalho. E o primeiro passo é calcular os ingredientes. Cristiane, como é que você faz para saber a quantidade de ingredientes necessários para uma encomenda como essa de 50 docinhos? Para 50 docinhos, eu uso 2 latas de leite condensado, 1 xícara de Nescau ou chocolate em pó e 1 colher de margarina ou manteiga. Mas aí como é que você chegou a esse cálculo que você precisava para 50, essa quantidade de ingredientes? A primeira vez que fui fazer os doces, né, eu apurei 1 lata, né, e fui verificar a quantia na lata de 200 ml, a quantia de doce que eu poderia ser possível, né, apurar, enrolar para entregar. Experiência, tentativa e erro. Etapas que Cristiane seguiu até definir a quantidade de ingredientes para a receita. E depois de encontrar a mistura ideal, vieram mais cálculos. Não adianta eu apurar 2 ou 3 latas e aí vai ter a sobra ou vai faltar. Então tem que fazer o cálculo correto para não sobrar e nem faltar. Além do cálculo dos ingredientes, outro item importante entra na planilha de Cristiane. Afinal, ela vende doces e o desafio é fazer dessa uma atividade lucrativa. Eu faço o cálculo de todos os ingredientes que eu comprei e multiplico por 3. Esse é o cálculo para eu ter um lucro. Ou seja, além da fórmula dos doces, Cristiane já encontrou a fórmula para ter um negócio de sucesso. Descobertas que não deixam dúvidas sobre a presença da matemática no dia a dia da doceira. Eu uso todas as operações, a adição, né? Porque vou adicionar vários produtos, vou somar um com os outros, usando adição, multiplicação para chegar ao produto final, né? O que eu vou ter e dividir para ter o lucro que eu vou ter na porcentagem da entrega dos doces ao cliente. Enquanto eu conhecia o trabalho da Cristiane, o Murilo foi saber como essas mesmas operações matemáticas estão presentes numa quitanda.
Para mostrar como a matemática está presente nas nossas vidas, a gente veio até essa quitanda aqui em Curitiba. Além de lidar com os preços e com as quantidades dos produtos que precisam ser repostos todos os dias no estoque, o Sérgio faz contas sempre que chega um novo cliente. E depois de 12 anos como quitandeiro, cada venda é tão natural que ele nem percebe que está lidando com aquilo que, em matemática, se chama de situação-problema. Ao lado da balança e da calculadora, Sérgio passa o dia resolvendo as mais diversas operações. Uma rotina que se repete toda vez que um cliente entra no estabelecimento. Bom dia. Você pode pesar para mim, por favor? Pois não. Quanto deu esse? R$6. R$6. E esse? R$2,80. Sérgio, como é que a matemática está presente no seu dia a dia aqui na quitanda? Em tudo. Os meus cálculos são feitos em cima de, primeiro, de um custo, né, total. Achamos o nosso preço final e aplicamos em cima do produto. Você faz contas aqui o tempo todo? O dia inteiro. Conversei com o Sérgio durante um rápido intervalo entre uma venda e outra, num raro instante em que a quitanda ficou sem clientes. E ele me disse que soluciona os problemas de hoje com a matemática que aprendeu no passado, nos tempos de escola. Um tempo em que, segundo o Sérgio, a matemática era ensinada de um jeito mais duro. O que foi determinante, você acha, para que, apesar de, como você disse, a matéria ser mais dura, você tenha conseguido lidar bem com ela, a ponto de hoje, enfim, você viver cotidianamente, fazendo contas, lidando com números, valores, enfim? Aprender o básico, que acho que é a tabuada, a regra de 3, e aplicar isso na vida toda. Na prática você vai ficando rápido, craque nisso, não tem nenhum problema com conta. Não. Bom, a gente viu que cada um, na sua rotina, tanto a Cristiane quanto o Sérgio, usam a matemática o tempo todo. Para eles, resolver problemas utilizando seus conhecimentos matemáticos é parte do dia a dia. Aliás, na vida de todos nós é assim. Mas e na escola? Como a resolução de problemas deve ser tratada no ciclo de alfabetização? A resolução de problemas tem que ser entendida como um processo que começa com tomar um problema real, traduzi-lo em linguagem matemática, obter daí a solução e, a partir dessa solução matemática, um número, uma equação, uma função, voltar e tirar conclusões sobre a situação real na qual ele partiu. Então, tem que ser pensado como um processo, onde cada parte é importante. A tradução, a resolução e a conclusão. Bárbara, e para começar esse trabalho com a resolução de problemas, a professora Denise, da Escola Municipal Umuarama, em Curitiba, recorreu a um jogo que tem origem desconhecida. Sabe-se apenas que ele chegou à Europa no século XVIII e que, na época, a brincadeira conquistou os primeiros adeptos nas cortes de Veneza e Nápoles, para depois, aos poucos, se espalhar por quase todo mundo. O Murilo está falando do dominó. Além de oferecer à professora inúmeras possibilidades de intervenção pedagógica, o jogo também atrai a garotada com um componente que é fundamental nessa etapa da vida escolar, a ludicidade. Veja na reportagem. O dominó não é novidade para esta turma do primeiro ano da Escola Municipal Umuarama. Tanto que, quando a professora começa a aula, perguntando sobre as regras do jogo, a resposta vem em coro. Quem conhece as regras deste jogo? O jogo do dominó iniciou aqui com essa turma com a professora de Educação Física. Então, como eu estou trabalhando com numeração, quantidade, relação número-quantidade, aproveitei esse momento da aula de Educação Física e foquei para o jogo voltado para o ensino da matemática. A questão da divisão de peças, quantas peças tem o jogo de dominó, a distribuição para os colegas da equipe, a formação de grupos, quantas crianças, quantas peças cada criança vai receber, como que faz. Então, o passo a passo do jogo em si. A estratégia da professora inclui etapas bem definidas. Num primeiro momento, por exemplo, ela forma grupos compostos por 4 alunos cada. Em seguida, incentiva as crianças a manipularem as peças livremente. Num primeiro momento, é importante que o professor deixe a criança explorar esse material. Então, não se preocupa muito com as regras em si, porque a criança ela tem necessidade de explorar o que ela ganhou, ela quer brincar do jeito dela, é bem importante isso. Depois você vai instigando e colocando regras.
para chegar onde você deseja. João Eduardo ouviu as regras com atenção e explicou como o vencedor é definido quando a partida termina sem batida, fechada, nas ocasiões em que ninguém consegue colocar na mesa todas as peças que possui. Como é que você faz para saber quem ganhou o jogo? Quem tiver com menos pontos, se tiver o jogo fechado, daí é de pontinho, para contar quanto que a gente tem. E como é que vocês fazem para saber se cada um tá com as 7 pecinhas? A gente conta, depois a gente espera o outro contar. Depois a gente começa a jogar quando a prof falar. Coloquem as peças viradas para baixo e vão dividir essas peças entre vocês. Em seguida, Denise passa por cada grupo e observa as estratégias e hipóteses de cada aluno. Como estão no primeiro ano do ciclo de alfabetização, muitas crianças ainda não associam o dominó aos números. Reconhecem as peças pelas cores. Pelo mesmo motivo, muitas ainda não fazem contas. Mas, segundo a professora, esses não são impedimentos para a adoção do jogo numa atividade de resolução de problemas. Não impede que o professor desenvolva um jogo que vai trabalhar a operação, que vai trabalhar a resolução de problema. Por quê? Porque o aluno, no seu dia a dia, ele resolve N situações. Para que os alunos pudessem perceber melhor o funcionamento do jogo, Denise utilizou peças maiores. Desenhos feitos no quadro também contribuíram para que a turminha solucionasse situações que aparecem durante uma partida de dominó. Coloquei. Coloquei, pessoal. Mas não combina. Mas vocês falaram amarela? Mas só que é pra colocar 5 também. Hã? 5 pra combinar com aquela, não é só amarela. Ah, não é só a cor. Tem que ser a mesma quantidade. Denise, que está há 21 anos na rede municipal de Curitiba, tem especialização em psicopedagogia e reconhece as dificuldades que os professores enfrentam ao propor atividades matemáticas para crianças que estão iniciando o ciclo de alfabetização. A dificuldade maior do professor em sala de aula, principalmente com os pequenos, o que ocorre? Ele trabalha ou só o lúdico ou só o caderno, o livro, só o material pedagógico em si de atividade de registro. Não consegue aliar uma coisa à outra. Ou faz só o lúdico e não consegue trazer pro teórico. Então, o professor tem que pesquisar, tem que planejar, tem que trocar informações, buscar sempre. Já que o assunto é a estratégia dos professores, a gente foi conhecer o trabalho da professora Alessandra Gaulic, da Escola Municipal Presidente Pedrosa. A Alessandra planejou uma atividade de resolução de problemas que envolve o trabalho com números, utilizando o material dourado e ainda a elaboração de um problema pelos próprios alunos. Vamos ver? O que será que a gente vai trabalhar hoje? Material dourado. Material dourado, jogo do banqueiro. Eu dou para as crianças uma folha de papel sulfite dividida em unidade, dezena e centena. Uma caixa de material dourado para cada equipe. Como nós já avançamos com a nossa numeração, nós vamos chegar hoje até 300. Agora eu dou 2 dados, onde eles jogam, ali eles já têm que fazer aquela operação ali de adição. E logo em seguida, daí o banqueiro, que é uma criança do grupo, por exemplo, ele jogou o dado lá, caiu no 5 e no 6. Deu 11. Então o banqueiro dá para ele a barrinha da dezena e mais uma unidade. O vencedor hoje será quem formar 3 plaquinhas dessa daqui. E me diga uma coisa, essa plaquinha aqui tem quantas unidades? 10. Quanto? 100. Quando a unidade chegar no 10, eu toco pela barrinha. Quando a barrinha chegar no 10, eu toco pela plaquinha. Olha só, pessoal, o Carlos conseguiu, ó. 100, ajudem, 100, 200, 300. Nós temos um número aqui que ele está entre 200 e 300. Ó, são 2 placas
3 barrinhas e 4 unidades. Que número nós temos aqui? 234. Muito bem. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com esse número. Nós vamos fazer alguns probleminhas em cima desse número. Um detetive dos números em cima dele. Esse detetive dos números é assim. Então, a partir, digamos, de uma tabela numérica, então eu proporciono para eles essa tabela de 200 até 300, e daí nesse detetive dos números eu vou lançando desafios para eles irem procurando nessa tabela. Vocês vão colar no caderno e vão preencher os números que estão faltando, ok? E como é que você faz para descobrir os números que estão faltando? Vendo qual vem depois do outro e qual vem antes. Agora, eu quero que vocês pintem na tabela o número 234. Eu quero que vocês desenhem agora aqui, ó. Registre aqui pra mim, tá? Vejam só, nós temos algumas palavras aqui, alguns dados, e desses dados nós vamos ter que formular um problema. O que é um problema? O problema é quando não tem uma pessoa que quer fazer uma coisa e quer saber quanto que vai dar. Daí a gente tenta resolver esse problema para dar a resposta. Onde é que a gente faz contas na nossa vida? Em qualquer lugar? Essa é uma outra forma de resolução de problemas que eu trabalho. Então eu coloco palavras, dados isolados no quadro, que a criança terá que ler, olhar e analisar o que eu posso fazer para desenvolver um problema em cima disso. Que estratégias que eu posso utilizar? Ana quer dividir 12 bombons em 3 caixas. Quantos bombons caberão em cada caixa? Quantos bombons eu tenho para dividir? 12. Como que eu faço essa divisão? Um em cada um. Vou contando um em cada caixa até chegar em que número? Então vamos lá. Então, como nós temos os conteúdos de sistema de numeração decimal, situação problema, né? Então eu procuro de certa forma abranger todos os conteúdos a partir de certas atividades. O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, vai de 0 a 10. Em 2013, a Escola Municipal Presidente Pedrosa, onde registramos essa atividade que acabamos de acompanhar, atingiu o índice de 7,3, bem acima da média nacional, que é de 4,6. Lá na escola, a gente quis conhecer o trabalho que possibilitou que esse índice fosse alcançado. E, além disso, de que forma a resolução de problemas está inserida no projeto político-pedagógico. Vamos ver só no In Loco. Nós estamos com 850 alunos e no ciclo de alfabetização com 510 alunos. Entre as salas que atendem a esses 510 alunos está a da professora Ana Célia. São alunos do 2º ano do ciclo de alfabetização. O que você mais gosta na matemática? Que pode fazer conta. Como é que você faz quando você precisa fazer uma conta? Com dedo ou com palito. É fácil? Aham. Todo momento nós estamos trabalhando com a resolução de problemas, né? Na nossa vida, você sempre tem que tomar decisões. E a resolução de problemas, ela mostra, trabalha com a criança, na verdade, as decisões que ela está tomando para resolver uma determinada situação. Então, a partir do momento que você acorda, você está resolvendo problemas na sua vida. Problemas que podem surgir até mesmo nas pequenas ações do cotidiano. Aqui na sala, por exemplo, vocês perderam uma situação que aconteceu há pouco. Derramei o lanche. É um problema. E agora, o que a gente faz? Eles já sabem resolver, eles já buscam as alternativas para resolver isso sozinhos na medida do possível, né, de acordo com a idade. Então, acho que estimula bastante o pensamento, o raciocínio lógico, o raciocínio nas situações do dia a dia, ajuda bastante mesmo. Então, quando a criança entende que ela pode, sim, resolver esses problemas de uma forma natural, de uma forma gostosa e prazerosa, ela vai compreender que quando ela estiver em qualquer série e tiver um problema escrito, ela pode resolver da mesma forma.
Eu acho que o mais difícil, não só com o ciclo de alfabetização, de um modo geral, é a questão das crianças entenderem a situação-problema. Né, de focar a atenção nos detalhes que a situação traz para entender o contexto ali da situação. Desafios como a compreensão da situação-problema são discutidos pelos professores e pela coordenação pedagógica em reuniões periódicas. Nós temos um momento aqui chamado permanência, que é um dia na semana que os professores se reúnem para planejarem juntos, né, para formatarem as suas atividades, pensarem nos seus alunos, como atingir da melhor forma esses alunos. O que motiva essa procura aqui pela escola? A percepção do compromisso dos professores daqui com a educação. Então, o nosso IDEB é muito bom, é um IDEB alto, mas é alto porque todos aqui se comprometem com o trabalho que estão fazendo. Efetivamente, vêm para trabalhar, pensando no aluno, na aprendizagem desse aluno. Isso a gente vem fazer aqui todos os dias. Bom, os números demonstram que a Escola Presidente Pedrosa está no caminho certo para garantir as aprendizagens dos alunos. Afinal, logo nos anos iniciais, a gente se depara com algumas situações problema. Até porque, nessa fase da vida, brincar é uma ação que significa resolver questões que o próprio jogo ou brincadeira impõe. Mas qual é o conceito de resolução de problemas no espaço escolar? E como é possível trabalhar esse tema com crianças em processo de alfabetização? Estas são perguntas-chave para entendermos esse assunto, que é o tema central do programa de hoje. Lourdes Onushiki é professora no curso de pós-graduação em matemática na Unesp. Em 1951, ela ingressou na Universidade de São Paulo para cursar matemática. Mas a afinidade com o assunto resolução de problemas veio muito mais cedo. Eu fui para a escola com 5 anos e meio. Não podia entrar no grupo, porque naquela ocasião precisava 7 anos. E eu fui para uma escola particular e tive uma professora, a dona Florinda, que além de dar aula no grupo, ela dava aula. E ela mandava a gente resolver problemas assim. Ela fazia uma horizontal, uma vertical, e a gente escrevia indicação e solução. Depois de ter entendido o problema, a gente escrevia por extenso. Eu vou juntar isto com isto porque o problema está pedindo isto. A gente vinha à direita e fazia a continha. A experiência da professora Lourdes Onushiki ressalta que palavras e números não se separam, especialmente quando o assunto é resolução de problemas. O homem, quando precisou criar o número, e isso não é de um dia para o outro, quando ele criou o número, também ele teve uma coisa, era para poder se comunicar no mundo das quantidades. E isso ocorria ao mesmo tempo. Então, palavra com ideia, número com quantidade são indissociáveis. O aluno precisa ler muito bem para resolver matematicamente um problema. Interpretação. Esta é uma palavra fundamental para o entendimento de situações-problema, segundo o professor Alexandre Trovão, da Universidade Federal do Paraná. Tem 2 maneiras de apresentar, por exemplo, a matemática, as operações, o que quer que seja. Uma delas é dizendo, tal coisa funciona dessa forma. Ponto. Isso é o que é tradicionalmente mais fácil fazer. Ou você pode colocar a criança ou o aluno frente a uma situação-problema, em que ele, ao raciocinar, sinta a necessidade de uma ferramenta, seja ela uma adição, uma subtração, ou seja uma função exponencial. Pode ser qualquer nível. No momento em que ele sente a necessidade dessa ferramenta, essa ferramenta passa a fazer sentido para ele. Mas o que significa, afinal, resolução de problemas? Problema é tudo aquilo que eu não sei fazer, mas que eu estou interessado em fazer. Senão, não é um problema. Se eu já sei a solução, não é mais problema para mim. Para a professora Lourdes Onushiki, não apenas o resultado, mas o caminho percorrido para a resolução de problemas tem um papel fundamental no processo de aprendizagem. A nossa linha atual de resolução de problemas não é ensinar matemática para resolver problemas, nem é teorizar só sobre resolução de problemas. É ensinar matemática enquanto resolve o problema.
Mas para se chegar a esse resultado, é preciso que o professor preveja no seu planejamento as diversas etapas que envolvem a resolução de problemas. Então, muitas vezes o professor fala, puxa vida, eu tenho um tempo restrito, eu não vou conseguir cumprir isso daí. Só que ele tem que perceber que o resultado, por essa via que ele vai chegar, vai evitar uma série de problemas lá na frente. Uma série de problemas lá na frente podem ser evitados, porque aquele processo que você agora gastou um pouco mais de tempo, mas fez significado no aluno, induz a menos erros no futuro. Agora vamos acompanhar uma atividade preparada pela professora Renata Teixeira, da Escola Municipal Umuarama, no Paraná. Ao longo do ano, ela vem contando histórias sobre uma personagem da literatura infantil. E no dia da nossa gravação, Renata propôs para seus alunos um problema que envolve a personagem. Para resolver, eles vão ter que usar materiais como tampinhas de garrafa, palitos e desenhos. Vamos conferir. O nosso desafio de hoje tem a ver com a nossa personagem. A nossa personagem quem é? Pipi! Isso, olha só, a Pipi está com um probleminha para resolver. Vamos ver se a gente consegue ajudá-la? A Pipi Meia Longa é uma menina um pouquinho mais velha, né, da faixa etária dessa turma, e que ela faz, assim, 1000 coisas diferentes, vamos dizer. Faz parte de uma história, né, que a gente está lendo em capítulos com a turma. Para um piquenique, Pipi Meia Longa fez 4 caixas com 5 bolachinhas em cada uma. Quantas bolachinhas Pipi Meia Longa fez? A ideia, assim, era que eles pudessem resolver esses problemas nos grupos usando um determinado material. Para resolver esse desafio, eu vou entregar para vocês um material. Os palitinhos, a nossa coleção de tampinha e 2 folhas. O objetivo dessa atividade é que as crianças troquem entre eles, que eles consigam, através da oralidade, colocar aquilo que eles estão pensando. A gente pensou em começarmos desenhando 4 caixas e depois 5 bolachas em cada caixa. E por que vocês não estavam conseguindo chegar no resultado? Porque ele falava que 4 mais 4 era 20. O João estava falando que 4 mais 4 era 20. Daí a gente desenhou as caixas e desenhamos os biscoitos. Daí a gente contou e deu certo. Como que vocês pensaram primeiro? A gente tinha pegado 4, assim, né? 4 bolachas, assim, tiramos uma de cada. Daí a gente colocou a outra, daí ficou 5 com 4 vasos. É assim. A gente separou 5 tampinhas para 4 crianças. 2 ficaram sem. Daí a mesa é uma caixa. 5, 5, 5. 5. 3 já foram. E 5. Não, e 5 aqui que tinha o Diogo. Deu 20 biscoitos, daí a gente ficou separando. Daí deu 5 para cada. Agora que vocês já conseguiram chegar no resultado aí nas equipes, eu quero que vocês venham até aqui para me contar como que vocês chegaram nesse resultado usando esse material. Então, primeiro eu vou chamar o Rafael, representando essa equipe aqui. Lá na hora da discussão, eles pensaram em várias coisas. Agora a gente fechou e eles precisavam organizar de uma forma com que todas as outras crianças compreendessem o caminho que eles fizeram. Por que vocês fizeram essa divisão aqui? Nós pegamos 5 para cada caixinha. Ela falou e daí eu fui arrumando assim para ela explicar. Eu vejo no olhar deles, fala, professora, nós conseguimos, para eles é tudo, né? E a professora acaba, nossa, eu não preciso, se você não precisou da minha ajuda, você conseguiu sozinho, né? E isso é gratificante. Na passagem por Curitiba, nossa equipe também conheceu um espaço que há quase 30 anos busca inovações para o trabalho com matemática nas escolas. É o Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática e Ciências Físicas e Biológicas da Universidade Federal do Paraná. No laboratório, alunos dos cursos de Pedagogia e de Matemática desenvolvem estratégias e recursos para tornar mais ricos os processos de ensino e de aprendizagem. A resolução de problemas é um dos destaques da metodologia, que também usa recursos que as crianças adoram, como os jogos.
Esse é o Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática da Universidade Federal do Paraná, que existe desde 1985. O laboratório ele é um espaço em que nós desenvolvemos projetos de extensão. É um espaço vinculado aos nossos cursos de licenciatura de Matemática e Pedagogia, em específico nesse caso, em que nós trabalhamos com os alunos das licenciaturas de Matemática e Pedagogia no desenvolvimento de atividades relacionadas à metodologia de ensino. No sentido de pensar alternativas para dinamizar o ensino de matemática nas escolas, torná-lo mais interessante, torná-lo mais desafiador para os alunos de maneira geral. Essa inter-relação, essa interface que é possível de acontecer, ela é muito produtiva também para nós, professores da universidade, né? Porque o fato de estarmos trabalhando com formação de professores não significa que temos permanentemente o domínio e o conhecimento sobre o que acontece na escola. Neila, Etienne e Tânia integram a equipe do laboratório e também têm em comum a aposta nas metodologias diferenciadas para o trabalho com a matemática. O jogo em si, ele tem um potencial muito grande, porque trabalha com estratégias, trabalha com o raciocínio, muitas das jogadas envolvem conhecimentos matemáticos, envolvem atenção, envolvem várias habilidades que para o aluno aprender matemática são fundamentais. No dia da nossa visita ao laboratório, encontramos 2 turmas do ciclo de alfabetização. Acompanhadas pelas professoras, as crianças foram aprender um pouco mais de matemática brincando com um jogo de corrida de carros. E nesta turma do 1º ano do ensino fundamental, meninos e meninas pareciam estar bem envolvidos nas situações propostas pelo jogo. Eu quero saber quantas casas o carrinho amarelo tem que andar para ficar na mesma que os outros. 3. Quantas? 3. Olha, tá aqui. Quantas ele vai... 2 casas, né? Ela precisa raciocinar para poder encontrar estratégias para que ela alcance o objetivo dela, que é ganhar um jogo. Em outra sala do laboratório, uma turma do 3º ano jogava o mesmo jogo, mas algumas adaptações garantiam um nível de dificuldade compatível com o estágio das aprendizagens das crianças. A trilha percorrida pelos carros, por exemplo, era maior do que na turma do 1º ano. Aí você vai aumentando gradativamente o grau de dificuldade na situação problema. Ali tem o sobe e desce. Então, ali eles já estão fazendo, né, aquele cálculo da subtração. Quando desce, tem que descer 1, 2 ou 3, né? Ou sobe tantos, já estão fazendo adição. No final, a gente usa uma problematização. Se a gente juntar todos os animaizinhos, quantos animaizinhos vão dar? Não precisa nem contar nos dedos, a gente já faz a soma na nossa cabeça. Aprendizagens que Michele, Laira e Andrews já começam a desvendar. Você gosta de matemática, Andrews? Sim. O que é matemática? Matemática é uma coisa que tem que aprender muitas coisas. Por que você acha que é importante saber matemática? Porque já desenvolve nossa cabeça e a gente vai aprendendo mais coisas. Você gosta de matemática, Laira? Sim. O que é matemática? Matemática é um número. E onde é que os números estão? Em toda parte. A resolução de problemas possibilita que o professor signifique conhecimento matemático. Ou seja, é o momento que ele aproveita a atividade do jogo, problematiza a situação do jogo e cria, então, as situações em que a criança vai precisar resolver problemas, sempre trabalhando o desenvolvimento de estratégias da criança para as suas soluções, principalmente nesse ciclo de alfabetização. Vamos voltar à Escola Municipal Umuarama, Bárbara. A escola fica lá em Curitiba. Vamos sim, Murilo. A escola recebe 590 alunos do ensino fundamental em 12 salas. E 1/3 da jornada de trabalho dos professores se destina a estudos e pesquisas. Então vamos chegar aqui pertinho do nosso telão para saber qual é o resultado dessa política, o que a gente vai conferir agora no In Loco. Ainda cedinho, a neblina encobre a rua onde fica a Escola Municipal Umuarama, que se prepara para receber os alunos em mais um dia de aula.
A escola tem 12 turmas no ciclo de alfabetização. Ao todo, são 360 alunos do primeiro ao terceiro ano. Aqui, o trabalho com a matemática parte dos conhecimentos prévios das crianças. E as aulas têm lugar de destaque para os materiais concretos. Na sala do segundo ano, a professora Juliana dá as instruções para uma atividade que envolve resolução de problemas. A gente vai jogar o dado. Vocês vão pegar a quantidade que aparecer. Se vai aparecer 2, vocês vão pegar 2. Aí é a vez do colega. Hoje nós estamos realizando uma atividade, estamos fazendo uma aula com o conteúdo de dezena, aprendendo a agrupar e a trocar a unidade por dezena, 10 unidades por dezena. O Lucas conseguiria trocar essas 7 unidades por uma dezena? Por que não? Porque não fez 10. Porque não fez 10. Nós estamos utilizando o material dourado, que é um material bastante utilizado na rede municipal, que é de fácil acesso para todas as crianças, onde ele contém a unidade, a dezena e a centena. Neste primeiro momento, a gente inicia-se pela contagem da unidade. Através do jogo, eles contam de um por um até chegar na dezena, até chegar ao 10 e trocar pela dezena. Quando a criança brinca, ela reproduz um conhecimento que ela já tem. Então, através do brincar com material concreto, ela está brincando e aprendendo também. E isso torna mais palpável para a criança a matemática. Não são conceitos que ela vai decorando, são coisas que ela vai tomando consciência do uso que ela tem diário da matemática. Aqui na escola nós trabalhamos muito com o dia a dia deles, então eles trazemos situações, problemas que envolvam o dia a dia das crianças, que fica muito mais fácil para poder solucionar. E como é que você faz para resolver, para fazer uma continha? Eu empresto. Mas você conta como? Tipo, lá eu empresto 4 e se tenho 2 ali, eu ponho 12. A criança é muito criativa e quando ela brinca com os seus pares, há conflitos e ela tem que resolver esses problemas. Ali já é uma situação que a gente pode utilizar para a criança perceber que ela é capaz de resolver os problemas dela ali cotidiano. Dentro da matemática não é diferente. Nós nos surpreendemos com as atitudes das crianças e com as soluções que elas trazem. Raciocínio que pega até mesmo de surpresa o repórter. Você acha que quando sua mãe vai ao supermercado comprar alguma coisa, e aí ela tem que saber se aquele dinheiro que ela levou vai dar para pagar aquilo tudo que ela colocou no carrinho, você acha que ela faz conta ou ela não faz conta? Ela pega o cartão. Descontração à parte, essa garotada que está dando os primeiros passos na resolução de problemas aprende que por diferentes caminhos pode-se chegar ao mesmo resultado. É muito importante porque eles já desenvolvem o raciocínio lógico deles e eles precisam dessas situações, porque o dia a dia na vida nós utilizamos a matemática com vários tipos de problemas na situação, desde uma roupa, que roupa eu vou usar, ele precisa saber se eu posso usar com 2, 3 tipos de saia, quantas roupas, quantos modelos a criança vai ter. E isso é bem bacana de mostrar para as crianças, que um problema nem sempre é resolvido da mesma forma, mas eu posso chegar no mesmo resultado final. Bom, ao longo do programa de hoje, vimos vários exemplos de como o trabalho com a resolução de problemas pode ser desenvolvido no ciclo de alfabetização. Mas o que é preciso considerar na avaliação de uma atividade de resolução de problemas matemáticos? Quem responde é a professora da Universidade Federal do Paraná, Etienne Guérius. Na avaliação de atividade de resolução de problemas em matemática, deve-se avaliar a compreensão que o aluno tenha tido da situação configurada do problema, seja oralmente, seja enunciado oral, seja enunciado escrito, e as estratégias que ele desenvolveu para resolver essa situação compreendida, a situação problema. É claro que é interessante, importante que o aluno consiga ter o resultado correto do cálculo, mas avaliar a estratégia que ele desenvolveu vai dar ao professor a possibilidade de compreender o processo de construção do conhecimento matemático pelo seu aluno.
De volta à escola Umuarama, nossa equipe foi acompanhar uma atividade na sala da professora Márcia, que separou os alunos em grupos e pediu que eles fizessem a divisão de algumas balas entre os integrantes. O difícil foi segurar o desejo de comer o doce até o final de todas as etapas. Quer ver só? Vocês ganharam um punhadinho de balas. Vocês vão dividir essas balas de maneira que todo mundo fique contente. A ideia foi colocar 13 balas num grupo de 4 crianças. Por quê? Porque ia gerar uma polêmica ali. Seria fácil dividir 12, dividir e fazer uma divisão perfeita. Então, como que foi a divisão aqui? Com quantas balas você ficou? 3. Você? 3. Você? Não. E você? 3. Tá bom pra todo mundo? Não. Por quê? Como eram balas, eles quiseram dividir e repartir igualmente. Talvez, se a atividade não fosse tão significativa, fosse qualquer material, uma continha, não ia ter tanta importância para eles, se ia sobrar ou se não ia. A gente tem 3 e aqui esse é o último. Quantas crianças? Vai cortar o meio e a gente vai dar um pra cada um. Então, como que foi a divisão aqui? A gente separou um por um para dar 3 para cada e sobrou uma que a gente vai cortar em 4 pedaços para dar certinho para cada. E aí vocês fizeram o que com essa bala que sobrou? A gente cortou em 4 pedaços. Por quê? Porque ninguém queria ser guloso ou mal educado também. Agora, eu quero que vocês peguem essa folha de papel sulfite e vocês vão representar como que foi essa divisão, como que aconteceu isso. Vocês podem usar desenho, conta, o que vocês quiserem. A ideia é lançar um probleminha, né? Lançar uma situação e ver a maneira como que eles resolvem. Eles podem utilizar desenho, eles podem utilizar risquinhos, palitinhos e a partir daí sistematizar. Mostrar para eles que esse cálculo, esse desenho, essa representação que eles fizeram, né? Através de desenhos, pode ser feito através de uma conta. Pronto, agora tem um quadrado para cada, tá? Quem que vai desenhar esse? A Cauana, a Vivian nesse, eu nesse e o Eduardo nesse, tá? Eu fiz assim, 4 carteiras de 4 bancos, eu fiz 4 pessoas e 3 balas, e aqui o papel que tinha bala no meio. E tem uma continha do lado. Essa continha foi meu amigo que fez. Né? Cada grupo utilizou uma estratégia, né? Alguns desenharam, repartiram, desenhando mesmo a mesa deles. Alguns precisaram desenhar as próprias crianças, repartindo um a um. As estratégias foram bem diferentes, mas eles perceberam que, apesar das estratégias diferentes, eles chegaram no mesmo resultado. E será que dá para fazer uma continha, uma conta representando essa atividade? Sim! Vocês já aprenderam conta de dividir, a conta da divisão? Sim. Não? Vocês representaram aí com desenhos, né? Como que a gente pode representar essa atividade com uma conta? Quando as crianças percebem que dá para ser feita essa divisão, nessa repartição, a gente deve sistematizar. É muito importante o registro, né, escrito. Então é o momento de mostrar que aquela situação que eles fizeram no concreto, no caso com balas, tem como ser feito com números e mostrar que aqueles números estão representando aquela situação que eles viveram naquele momento anterior. Você gosta de matemática? Acha difícil? Por quê? Porque de número é muito fácil os números. Porque a matemática é a coisa mais legal. Quando você faz, você já vê o resultado. Eu acho que a a resolução de problemas faz toda a diferença. É diferente do que jogar uns números lá no quadro, fazer com que eles, a partir daqueles números, resolvam, cheguem a resultados. Não tem sentido para a criança. Eu acho que a partir de situações, problemas, que sejam criadas em sala, que sejam significativas para os alunos, que vai ter a compreensão da matemática. Então, crianças, agora que a gente aprendeu a fazer a divisão de balas, chegou a parte mais gostosa da atividade. Vocês podem comer as balas. Então tá bom.
Essa atividade que a gente acabou de ver tem uma curiosidade. Em um dos grupos, o aluno que tinha recebido 4 balas encontrou uma solução inusitada. Ele falou que ia levar a bala para casa para presentear a mãe. Esse é um exemplo que demonstra como é importante que o professor trabalhe com situações problema e, além disso, dê espaço para que os alunos criem suas hipóteses e estratégias de resolução. Aliada a uma abordagem lúdica e seguida de muita discussão em grupo, essa metodologia possibilita, como vimos no programa de hoje, que a matemática ganhe sentido na vida das crianças. Você pode ler os textos sobre resolução de problemas no ciclo de alfabetização no nosso site. E com a hashtag Salto para o Futuro, você pode publicar mensagens com críticas, sugestões e comentários sobre o programa no Twitter e no Facebook. Bom, a gente fica por aqui. Até o próximo Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.